Olá, amigos do Nuvem Digital, quem fala é o Fábio Batista e no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante para quem é empreendedor, para quem tem empresa, para quem tem negócios, e o assunto de hoje é branding. Você vai entender o que é branding e como o branding influencia a sua vida empresarial e como você pode se beneficiar de entender um pouco disso. Hoje eu estou aqui com um pouco de pipoca na minha mão, milho de pipoca tradicional, sem ser aquela pipoca de micro-ondas, para exemplificar um aspecto muito interessante do branding, baseado numa experiência que eu tive. Faz 2 semanas eu comprei o milho de pipoca. Fazia 2 anos que eu não fazia pipoca, então eu comprei o milho de pipoca tradicional para fazer pipoca como a minha avó fazia, minha mãe fazia, e eu comprei, utilizei, a pipoca muito boa. Na segunda semana eu decidi comprar novamente, né, o milho de pipoca, só que eu fui em outro supermercado e comprei uma outra marca, sem perceber. Mas eu comecei a utilizar o milho em casa e percebi que a pipoca era diferente, a quantidade de pipoca, o volume da pipoca era diferente e também o número de sementes de milho que não estouravam era significativamente superior ao da outra marca. Na verdade, eu não sabia que era marca diferente. Para mim, era a mesma marca e eu havia pegado um milho talvez mais velho, mais perto do prazo de validade. Só que eu novamente fui ao supermercado e comprei a marca tradicional, a que eu comprava. E quando eu cheguei em casa, comparei e percebi que era marca diferente. A aparência do milho era praticamente idêntica, mas a performance do milho, quando colocado sobre teste na panela, era totalmente diferente. Você não diria que era o mesmo milho ou o mesmo material. O preço das marcas também era diferente. A melhor marca era um pouco mais cara e a marca que não funcionou tão bem era um pouco mais barata. Eu não quero dizer que toda marca mais barata não funciona muito bem, mas isso foi algo que eu percebi. Eu então separei os dois pacotes e estava tentando fazer novamente a experiência. Eu pensei até escrever algo no blog sobre isso, mas eu tive a visita da minha irmã aqui que chegou e juntou as duas pipocas em apenas os dois tipos de milho de pipoca em um container só. Então eu acabei perdendo essa oportunidade, vou ter que comprar novamente as duas marcas para poder fazer esse artigo. Mas, de qualquer forma, esse milho hoje vai representar um pouco o que nós estamos falando sobre branding, que é, na verdade, o trabalho de criar, né, na mente do cliente uma ideia específica daquele produto que ele está utilizando. Hoje em dia, existe muita competição entre as empresas e praticamente os produtos acabam sendo muito parecidos. Tanto como no meu exemplo, eu praticamente peguei o milho de uma outra marca sem perceber. Algo que custa menos de R$ 2, mas que mostrou-se uma experiência bem diferente. Imagine um carro, uma casa, que também pode ser muito parecido, mas pode ser construído por empresas diferentes com níveis de qualidade diferentes. Então é isso que eu vou exemplificar. E durante esse programa nós vamos fazer um pouquinho de pipoca, porque a pipoca vai nos ajudar a cronometrar o tempo e assim eu não falo demais nesse programa, fica muito longo. Então, o que eu gostaria de falar? Inicialmente vamos falar um pouco sobre a história do branding, né? Você talvez não conheça. Muita gente conhece branding mais como marca. Ah, marca tal, marca X, marca Y. Mas o branding ele não se confunde com a marca, porque marca é parte do branding, mas o branding é mais complexo. Recentemente eu vi uma palestra do meu amigo Paulo Lima, ele é especialista nessa área, a palestra exatamente sobre branding, ele comparou várias marcas, provavelmente eu vou colocar um link aqui nesse programa para você acessar o site do Paulo, para ter mais informações sobre como você pode utilizar o brand na sua carreira, na sua empresa, porque existe também brand pessoal, brand de negócios, o branding é bem abrangente, mas para quem está interessado, eu indico o Paulo Lima. Mas nessa palestra do Paulo Lima me levou a ideia, a pensar um pouco sobre a importância do branding, que foi uma matéria que eu não estudei na faculdade, então eu pulei o branding. E quando o Paulo falou sobre branding, eu lembrei dos meus amigos que estudavam branding e eu não estudei. E
Na verdade, o branding tinha uma concorrência muito grande, então não deu para fazer branding, mas eu peguei outro curso e os meus amigos foram fazer branding. E aí fiz uma pesquisa rápida para entender um pouco da importância do processo. E, gente, branding é muito importante. Branding pode ser também aplicado em empresas pequenas, médias ou grandes. Então não importa muito o tamanho da sua empresa, do seu empreendimento, você pode certamente utilizar um sistema, um programa, um sistema de gerenciamento e de planejamento de branding para causar o efeito que você quer em seus clientes. Isso porque, como eu te mostrei com o exemplo da pipoca, nem todas as empresas são iguais. Então vamos aqui iniciar o nosso processo para produzir as nossas pipocas enquanto falamos um pouco mais sobre branding. Já ia me esquecendo de falar um pouco da história do branding, que é o que mais me interessou nesse processo de pesquisa. Inicialmente, eu percebi que o branding foi criado no Antigo Egito. Uma das coisas que, como sempre, inicia-se na Antiguidade, e o branding começou no Antigo Egito há cerca de 4.700 anos atrás. Como é que o branding era feito então? O branding começou com a necessidade dos agricultores, dos fazendeiros naquela época de proteger os seus animais. O que é que eles faziam? Eles pegavam os animais e eles marcavam, como nós aprendemos a fazer mais recentemente, marcando os animais com a marca da empresa. Eles começaram a marcar as cabras, bezerros, bodes com a marca do dono. E aí começou a ideia do branding. Na verdade, em inglês, branding quer dizer justamente isso, marcar também. Quer dizer marca, você marcar algo como seu, de sua propriedade. E esse costume começou 2.700 anos antes de Cristo, há 4.700 anos atrás, mas ele continuou na história. Por exemplo, no ano de 1300, 1400, na Inglaterra já se exigia que os padeiros marcassem os seus bolos e pães com suas marcas. Era exigência real. O rei exigia que fosse marcado a origem do produto. E isso aí já é um exemplo da evolução do branding, que hoje em dia se encontra de várias formas. Você tem branding político, você tem branding religioso, pastores, bispos que contratam empresas para ajudá-los a criar uma marca, criar uma identidade visual, uma identidade na mente do cliente, para que o cliente, no caso, sendo fiel, ou o eleitor, ou o consumidor. Então nós não podemos hoje em dia falar mais de branding como se fosse uma coisa específica e presa somente ao mercado de produtos, como refrigerantes, cervejas, carros. O branding ele vai muito além disso, e na nossa sociedade nós podemos dizer que vai muito além mesmo. Então, como é que nós podemos então entender essa ideia do branding na prática? O branding, ele simplesmente, ou principalmente, ele vai tentar criar um diferencial na mente do nosso cliente, das pessoas que estão consumindo. Nós, como clientes, muitas vezes, vemos no branding de uma empresa a identidade daquela empresa, seja por o produto ser bom ou ruim, que o branding pode significar também que um produto é melhor ou não que outro, e nós começamos a julgar as empresas pelo branding ou pelo trabalho de branding que elas fazem. Esse branding pode mudar com o decorrer do tempo, pode realmente evoluir e afetar a forma como os clientes se comportam e o nível de intimidade que esses clientes têm com a empresa. Então essa é a grande importância do branding. Na hora de então implementar um programa de branding, o ideal é que você ou qualquer pessoa utilize uma agência de branding que não se confunde com a agência de publicidade. Porque publicidade, na verdade, ela simplesmente propaga aquele trabalho que foi antes determinado pelo branding, que é a marca da empresa, as cores, o que significa, né? O branding ele pega aquela ideia do valores, missão e
e a identidade da empresa e transforma em algo visual, algo perceptível. E o marketing, que aí já é uma agência de marketing, ele faz com que essa mensagem chegue até o cliente. Então é muito bom você procurar por agências de branding. Nosso amigo Paulo também, provavelmente, ele faz esse tipo de trabalho, se não me engano, ele tem uma agênciazinha. E você pode entrar em contato com ele para saber mais informações sobre como realizar esse trabalho. Outro aspecto do branding também que eu já falei num artigo muito antigo no blog, lá no Novinho Digital, é o branding interno, que aqui no Brasil se chama endomarketing, que é o trabalho que muitas empresas fazem para criar no cliente interno, no trabalhador, no colaborador, a ideia do que ele é, qual o papel que ele exerce, como ele se encaixa dentro do processo de desenvolvimento da empresa, ou seja, fazer com que o funcionário ele saiba muito bem o que ele é, não como diminutivo, mas para que ele saiba o papel dele na empresa. E uma vez ele sabendo esse papel dele dentro da empresa, ele vai poder garantir que o resultado que é vendido na publicidade para fora da empresa seja alcançado. Então o branding interno, ele tem muito, junto com o marketing interno, que seria a criação da imagem e a divulgação interna dessa imagem para os funcionários, ele tem um papel muito importante de tornar possível a realização do que a empresa se determina. Pode ser uma empresa que, por exemplo, produz lanches, né? Então os funcionários precisam saber que aqueles lanches fazem parte da vida de alguém e que eles, por sua vez, realizam aquele trabalho e qual o papel deles dentro daquilo ali. Não adianta fazer uma propaganda muito legal para os clientes externos e deixar os clientes internos de uma forma abandonados, quase que abandonados. Então eu espero que nesse programinha que nós já fizemos aqui, a pipoca acabou de ficar pronta, vocês tenham aprendido ou entendido um pouco mais sobre o papel do branding dentro do desenvolvimento e sucesso das empresas. Dúvidas sobre endomarketing, eu vou colocar um link aqui na descrição desse áudio para você poder também acessar mais informações. E aguardo vocês nos nossos próximos podcasts. Pode também fazer perguntas, comentários. Se não entender alguma coisa, pode perguntar também. E tenham todos uma ótima semana, muito sucesso. E vejo vocês no nosso próximo programa falando algo mais sobre crescimento pessoal, marketing digital e curiosidades e tecnologia. Muito sucesso para vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.